Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. Notícias do mundo, história da semana, crónica da Irmã Miri e os tweets do Papa Francisco são algumas das secções que farão parte sempre deste magazine da Fundação AIS. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a Fundação AIS. No Egito, a polícia prendeu 13 pessoas que preparavam atentados contra a comunidade cristã no domingo de Páscoa. A prisão destas pessoas, que o Ministério do Interior egípcio apelidou de terroristas, revela como grupos extremistas continuam a visar a comunidade cristã depois do duplo atentado terrorista contra duas igrejas em Tanta e Alexandria no domingo de Ramos. Depois destas detenções, ocorreu um ataque contra um controle policial junto ao mosteiro cristão de Santa Catarina, situado no Monte Sinai. Em consequência desse ataque, reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, um polícia morreu e 4 outros ficaram feridos. No Sudão do Sul, 3 mil pessoas procuraram refúgio em igreja por causa dos combates. Cerca de 3 mil pessoas refugiaram-se numa igreja em Vau, no noroeste do Sudão do Sul, em consequência dos combates que eclodiram na região entre grupos armados fiéis ao presidente Salva Kiir e ao ex-vice-presidente Riek Machar. Em consequência destes combates, as populações civis procuraram refúgio, sendo que pelo menos 3 mil pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, foram acolhidas numa única igreja, enquanto que cerca de uma centena procuraram abrigo numa estrutura criada localmente pelas Nações Unidas. Calcula-se que em todo o país estarão pelo menos cerca de 200 mil pessoas nas instalações da ONU, receando os combates e a onda de violência no país. Para as Nações Unidas, o Sudão do Sul enfrenta atualmente a maior emergência de refugiados em todo o continente africano. Este será um assunto em destaque aqui em estúdio com a diretora da AIS, logo a seguir este pequeno noticiário. Na China, desconhece-se o paradeiro do bispo de Mindong, depois de ter sido convocado pelas autoridades no passado dia 6 de abril. Desconhece-se o paradeiro de Dom Vicente Guang Xixing, bispo de Mindong, depois de ter sido chamado pelas autoridades a comparecer a 6 de abril, como disse, no escritório local dos assuntos religiosos e de segurança pública. Ele pertence à chamada Igreja Clandestina, fiel ao Papa. Dom Vicente, de 59 anos, exerce o seu ministério numa diocese particularmente ativa. Os fiéis temem agora o que lhe possa ter acontecido, tanto mais que esta não terá sido a primeira vez que o prelado já esteve privado de liberdade. No entanto, ao que indica o site L'Église d'Asie, é possível que as autoridades locais tenham procurado apenas afastá-lo da sua comunidade durante o período pascal. Do Iraque, milhares de civis poderão sair de Mossul nas próximas semanas, agravando assim a crise humanitária nesta região. Com o apertar do cerco aos jihadistas que ainda continuam entrincheirados em alguns bairros da parte velha da cidade de Mossul, avoluma-se assim a crise humanitária com a fuga constante de milhares de civis. Dados fornecidos, entretanto, pelas Nações Unidas dão conta de que praticamente 500 mil pessoas já fugiram desta cidade iraquiana, desde outubro, altura em que arrancou uma grande ofensiva militar internacional contra o autoproclamado Estado Islâmico. Segundo a coordenadora humanitária da ONU, Lise Grande, o volume de civis que tem vindo a deixar a cidade é assombroso. Acolher estes deslocados internos é, pois, uma das tarefas prioritárias das Nações Unidas e também das organizações humanitárias que se encontram no terreno a apoiar as populações civis. Fornecer água potável, comida, tendas de abrigo, roupa e medicamentos faz parte do trabalho assistencial que tem vindo a ser realizado junto destes milhares de iraquianos em fuga dos combates em Mossul. Olá de novo. Como dissemos há pouco, no Sudão do Sul, cerca de 3 mil pessoas procuraram refúgio numa igreja em Vau por causa dos combates que eclodiram na região entre grupos armados fiéis ao presidente Salva Kiir e ao ex-vice-presidente Riek Machar. Além da igreja, houve também cerca de uma centena de pessoas que se refugiaram numa estrutura local das Nações Unidas.
A situação neste país parece estar, Catarina, completamente fora de controle. É verdade, Paulo, completamente fora de controlo e calcula-se que pelo menos cerca de 200 mil pessoas estarão em fuga e estarão à procura de um abrigo, de um local onde se possam refugiar e que fugir desta onda de violência que tem assolado o país. Para as Nações Unidas, o Sudão do Sul enfrenta atualmente a maior emergência de refugiados em todo o continente africano. A ajuda ao Sudão do Sul é considerada prioritária para a Fundação AES, que lançou, aliás, nesta quaresma, uma campanha de ajuda para todo o continente africano. Exatamente, Paulo. E esta campanha é exatamente o resultado destes dezenas de pedidos que nos chegam diariamente, vindo de bispos, padres, irmãs, a igreja local que está no terreno e que necessita desta ajuda. E posso mesmo dizer que sem esta nossa ajuda, milhares de pessoas não poderiam continuar a sobreviver ou poderiam sobreviver no continente africano. A Catarina referiu pedidos de ajuda concretos. Pode exemplificar algum destes pedidos? Sim, com certeza que sim, Paulo. Por exemplo, o bispo de Malakal, Dom Rocco Taban, que enviou uma mensagem à Fundação AES, exatamente estas populações mais atingidas por esta onda de violência, especialmente as regiões de Bentiu, Malakal e Bor. E tenho aqui uma frase que vou ler para os nossos telespectadores para ouvir o seu pedido. E ele diz, por favor, lembrem-se de nós nas vossas orações, não nos abandonem. Mas este bispo pede ajuda a propósito de que situação em concreto? Bem, a situação de caos no Sudão já é uma situação antiga, não é de hoje nem é de ontem, é uma situação já bastante antiga. E este episódio que este bispo se refere é exatamente um episódio de 2014, portanto já há cerca de 3 anos, e até hoje ninguém consegue esquecer este episódio. O que é que aconteceu? Bom, Paulo, então em julho de 2014, grupos armados atacaram algumas cidades, como Bentiu, Malakal e Bor, que já falei aqui, e estas cidades ficaram praticamente irreconhecíveis. Cerca de 30 mil casas ficaram em ruínas e mais de 100 mil pessoas tiveram de fugir das suas casas. Numa das cartas, também das muitas que este bispo nos enviou, vou referir uma outra frase que ele nos disse, que é: os ataques foram brutais, muitas das nossas igrejas e casas foram destruídas e tudo o que tínhamos foi saqueado. Estamos num estado miserável. Estamos a falar do Sudão do Sul, país que ganhou a sua independência em 2011. No entanto, a curta história do mais jovem país do mundo tem sido, de facto, terrível. Com o pano de fundo de toda esta violência está, como disse há pouco, um conflito entre o presidente Salva Kiir e o seu ex-vice-presidente Riek Machar. Na verdade, é um conflito entre duas etnias, a etnia Dinka e a etnia Nuer. Ao longo destes últimos anos tem-se registado uma violência brutal, com milhares de mortos, havendo mesmo quem fala em limpeza étnica em algumas regiões. Catarina, eu julgo que além da carta do bispo de Malakal, a Fundação AES tenha recebido outras cartas, digamos, de outros bispos, de outros padres, com muitos apelos. Muitos mesmo, Paulo. E tenho aqui alguns apontamentos comigo de algumas dessas cartas que nós fomos recebendo e vou também partilhar aqui com os nossos telespectadores. Por exemplo, Dom Pari Taban, que é o bispo emérito de Torit, escreveu-nos a dizer que na sua região mais de 80 mil pessoas foram forçadas a viver no mato e na selva. As crianças e as mulheres foram as mais afetadas. Por exemplo, também o padre David Kolundai Sami, da comunidade dos missionários da Irmã Imaculada, que trabalha na região afetada, também pediu ajuda à AES. E diz ele, e vou ler a sua mensagem: os nossos paroquianos que se mudaram para o mato enfrentam uma miséria indescritível. Principalmente as crianças sofrem com a falta de alimentos, água e assistência médica. As plantações da comunidade foram destruídas e os seus bens foram saqueados, incluindo o gado. Com a graça de Deus, escapámos ao tiroteio e estamos gratos a Deus por termos sobrevivido até hoje. Mas há pessoas a morrer. Este é um conflito, como disse há pouco, que é complexo, tem contornos étnicos. Nessas cartas, nessas mensagens, Catarina, há algum sinal disso mesmo? Paulo, infelizmente sim, e tenho aqui também um exemplo de uma mensagem de uma irmã que nos escreveu e que, por motivos de segurança, não a podemos identificar, e que ela explicou recentemente à Fundação que neste conflito, neste momento, não podemos dizer que nem há bons nem há maus. E diz ela que todos têm as mãos manchadas de sangue. E vou ler também uma parte do seu texto, que mais uma vez relembro que não podemos, por motivos de segurança, dizer quem é esta irmã. O exército é responsável pelo assassinato de civis inocentes e pela destruição das suas casas, diz esta religiosa, que está envolvida diretamente no apoio aos refugiados. Segundo ela, há milhares de pessoas que perderam tudo o que tinham. Os refugiados são forçados a viverem em campos onde há falta de comida e água, onde não há escolas, em suma, onde não há futuro. A Fundação AES está a promover, a nível internacional, por todos os seus 23 secretariados,
uma campanha em favor da Igreja em África. Temos estado aqui a falar num país em concreto, o Sudão do Sul. Já iremos detalhar um pouco mais esta campanha, o que é, a quem se destina, como é que é possível ajudar. Para já chamo a sua atenção para a história da semana. Em todos os programas vamos ter aqui sempre uma história que nos irá levar ao encontro de alguém que, por alguma razão, é protagonista desta, digamos assim, aventura de amor e de solidariedade que dá pelo nome de Fundação AIS. Hoje vamos até ao Sudão do Sul e à Serra Leoa, ao encontro de três irmãs, Felicita, Goretti e Colum. A África é um continente ferido, onde milhões de pessoas sofrem por causa da violência, do terrorismo, da pobreza extrema, das doenças. A África é também, no entanto, o continente onde a Igreja registra o maior número de vocações. Isto parece contraditório. Estas irmãs, que levam a todos os outros o sorriso de Deus, dão a resposta. Esta é a história da semana que nos vai ser contada agora mesmo pela Pilar Rocha. A África é um continente ferido onde milhões de pessoas estão em lágrimas, precisam de ajuda. No preciso instante, há milhares de pessoas, de homens, mulheres e crianças que não têm nada para comer, que estão amedrontados, que foram forçados a fugir de suas casas, a abandonar tudo o que tinham para salvarem as próprias vidas. No entanto, a pobreza mais extrema não impede manifestações da mais genuína solidariedade, com cada vez mais pessoas a entregarem as suas vidas a Deus, oferecendo-se ao serviço dos mais necessitados da comunidade com uma alegria contagiante. É o caso da irmã Felicita. Em Juba, no Sudão do Sul, quase todos conhecem a irmã Felicita Umuara. Ela pertence à congregação do Sagrado Coração de Jesus. A vida por ali não é fácil. Por causa da guerra, os preços aumentaram e todos ficaram ainda mais pobres. Há pessoas que vivem praticamente com uma refeição por dia. A vida em Juba é dura e difícil. Apesar dos poucos recursos disponíveis, estas irmãs desenvolvem um trabalho extraordinário junto das populações mais carenciadas. Por ali acontecem todos os dias verdadeiros milagres de entreajuda. A clínica é um espaço simples que a nossa congregação criou para podermos ajudar os pobres das redondezas, explica a irmã Felicita, embrulhando as palavras num largo sorriso. Um sorriso que cresce ainda mais quando recorda o dia em que decidiu que queria seguir a vida religiosa. Quando conheci as irmãs, ainda estava no 3º ano. Foi em Torit, em 1984, quando inauguraram a catedral, e muitas irmãs vieram nessa altura. Vi os seus hábitos, brancos, que eram tão bonitos, tão bonitos. Então aproximei-me de uma delas e disse: "Gostava de ser irmã. Também posso ser irmã?" A irmã Maria Goretti junta todos os dias os seus pequenos alunos para mais uma aula. Ela sabe que o seu trabalho é essencial, mas muitas vezes parece quase inglório. Também ela está no Sudão do Sul, numa zona mergulhada na mais profunda instabilidade. Quase todas as noites há armas que disparam por aqui. Todos têm medo. As irmãs, os pais, as crianças. Esta luta pelo poder está a destruir o futuro. As crianças têm medo do que irá acontecer, explica. Tal como ela, também a irmã Mary Colum está apostada na educação como instrumento no combate à violência e à miséria. Mary Colum Tarawali está na Serra Leoa. Quando as irmãs chegaram a esta zona, em 1960, as meninas não podiam ir à escola. Então as irmãs tentaram mudar isso, mas não foi fácil. E que fizeram? Andaram de casa em casa e falaram com os pais, explicando que era muito importante que as suas filhas fossem à escola, que iriam ver os benefícios e que a região se iria desenvolver. Hoje, mais de 3.000 raparigas frequentam as aulas. Aprendem a ler e a escrever. Aprendem jardinagem, costura, cosmética, administração de empresas e informática. E a cozinhar. E hoje, muitas dessas meninas fazem também a mesma pergunta que Felicita Umuara. Também posso ser irmã? Felicita, Goretti e Colum são exemplo de irmãs apoiadas diretamente pela Fundação AIS. Elas simbolizam, na sua generosidade, o melhor que a Igreja pode oferecer. Num continente onde milhões de pessoas estão em lágrimas, elas levam todos os dias o sorriso de Deus aos mais necessitados. E fazem-no também graças a si, graças aos benfeitores da Fundação AIS. Foi a Pilar Rocha a lembrar-nos como em África, apesar da pobreza, da violência, das guerras,
é possível haver esperança. E esperança é a palavra certa para se descrever o objetivo da campanha, da enorme campanha de solidariedade que a Fundação AES lançou a nível internacional em favor das populações africanas. Daqui a pouco, Catarina, vamos explicar aos nossos telespectadores que campanha é esta. Mas para já vamos ver 2 pequenos filmes produzidos pela Fundação AES e que nos vão ajudar a compreender melhor o alcance desta grande iniciativa da ajuda à Igreja que sofre. Para começar, e até porque temos vindo a focar a nossa atenção no Sudão do Sul, vamos ver um pequeno filme que tem pouco menos de 2 minutos, em que vamos recordar a história recente deste país. Os tempos de guerra com o Sudão, que causaram mais de 1,5 milhão de mortos, a independência em 2011 e o regresso da guerra em 2013. 2005 saw the end of war between Sudan and South Sudan. 1.5 million were killed. 2011 saw the independence of South Sudan from the north. 2013 saw the start of the South Sudanese Civil War. Over 300,000 have been killed to date. The church continues to seek channels for peace. We would not like to go to the second war again. We know what war means. We need to be converted. We need to turn to God. Christians have to turn to our spirituality, and Muslims the same. And we use this spiritual value to change the course of things. Any evil brooding in any country must be the interest of everybody. It should not be like, no, that's the country's issue, it's not our problem. It will go like that until it reaches everybody. We need to care, we need to respect life, and put God in the center of what we do. A guerra civil que traz consigo sempre histórias trágicas de violência e de morte, mas também ensina que no meio da destruição e das ruínas pode haver esperança. Veja agora um pequeno filme que nos vai levar até uma igreja que foi destruída e que a natureza tomou de assalto. Chamam-lhe por isso a Catedral Verde. É lá que os cristãos continuam a rezar e a ir à missa ao domingo. We always call it Green Cathedral. Yeah, that's where we go for prayers, our Sunday Mass. LRA came just right behind me, that mountain. That was where they killed 800 people. The LRA massacred 800 people. We started now with this pastoral program of trying to encourage the catechists to train the children, especially those who are victims of this 21 years war. If you get back to your place, if there are well-wishers who can really help us build maybe a better chapel, we can make bricks and raise the walls. But we might need some help also from you. Reparou naqueles sorrisos, reparou na alegria com que aquele grupo de crianças, de mulheres e de homens celebravam a Eucaristia. É para eles, é também para eles que a Fundação AES lançou, Catarina, esta campanha. Precisamente, Paulo. E esta é uma campanha que tem um lema que é a sua fé, a nossa esperança. E, de facto, mostra que a fé dos cristãos em África é a nossa esperança enquanto cristãos na Europa. Nestes 2 filmes que o Paulo lançou aqui, que tivemos a oportunidade de ver, percebemos como é urgente esta ajuda que a ajuda à Igreja que sofre está a dar no terreno. E é uma ajuda que abrange já muitas pessoas. Sim, não é? muitas mesmo. E a Fundação AES, para termos uma ideia destes projetos que temos ajudado, apoia cerca de 1.800 projetos por ano em África. Já apoiámos cerca de 4.500 religiosas e cerca de 4.000 seminaristas.
Assim, em linhas gerais, para os nossos telespectadores perceberem bem, qual é que é, digamos, o grande objetivo desta campanha? Bom, esta campanha é, acima de tudo, procura, acima de tudo, que através da solidariedade dos nossos amigos e benfeitores, levar esta realidade de que existe em África, dar a conhecer e pedir também esta solidariedade para continuarmos no terreno e para que possamos ajudar. E temos que ter em conta que o continente africano é um continente com mais de 1.100 milhões de habitantes e destes, cerca de 215 milhões são católicos. A Nigéria é um dos países africanos mais flagelados pelo terrorismo, especialmente no norte, onde desde 2009 tem atuado um grupo islamita, o Boko Haram, responsável pela perseguição aos cristãos. Nas últimas semanas, uma equipa internacional da Fundação AIS esteve precisamente na Nigéria. Uma das cidades visitadas por esta equipa da AIS foi Maiduguri. Agora vamos ver 3 testemunhos. São 3 breves depoimentos de Julieta Appendini, do Secretariado Mexicano da AIS, do padre Chukwuka e de Dominique Custra, outro colega nosso aqui da vizinha Espanha. Eles vão fazer-nos como que um breve retrato da Nigéria, um país lindo que enfrenta graves problemas. Nigeria, país de África, un país hermoso, de los más grandes, de los más poblados, 170 millones de personas tenemos aquí. Y bueno, uno de los países con mayor problemática de pobreza y sobre todo de corrupción. Pero tenemos que mirar un problema más profundo que hay aquí y es el tema de la persecución religiosa. Nigeria está dividido en 2 partes, el norte donde la minoría es cristiana y hay mayoría musulmana y la parte del centro y sur donde la mayoría son cristianos. Pero hoy nos encontramos en la parte norte, Maiduguri. Maiduguri es una ciudad importantísima porque aquí es donde Boko Haram inicia su espacio, inicia su grupo, se capacita, recluta a su gente para después empezar a desplazarse a los demás lugares, incluso a los países vecinos como Camerún, como Sudán, para empezar a convertir a la gente al Islam. Es importante saber que aquí en Maiduguri hay mucha gente desplazada, mucha gente que ha perdido a sus familias, a sus esposos, a su gente. Y es así por lo cual nosotros estamos aquí para ver la situación y poder apoyarnos. No importa lo que suceda, ellos lo que siempre nos han transmitido es la fe y la esperanza. La fe y la esperanza y creer en Cristo, que es lo más importante y lo que los ha soportado para aguantar las terribles violaciones y las terribles agresiones que Boko Haram ha hecho a todas estas personas. É um lugar onde podemos dizer que metade da população é muçulmana e a outra metade é cristã. Sin embargo, los cristianos allí neste país son los que están sufriendo hoy. No entanto, os cristãos neste país são os que mais sofrem. Muitos deles foram assassinados pelo grupo terrorista Boko Haram, os que afirmam não querer nada da educação cristã. Por esta razão, muitas pessoas foram assassinadas e hoje em dia continuam a morrer pessoas. E muitos siguen muriendo hasta hoy. Nesta situação, peço em primeiro lugar que rezem por todos os que passam por muitas dificuldades nas suas vidas, para que se possam sentir acolhidos pelos seus irmãos. Depois, peço também ajuda para todas estas pessoas que estão a passar muito mal, para que possam ao menos gozar de uma pequena felicidade que um ser humano possa ter. De uma pequena felicidade que uma pessoa, ser humano pode ter. Estamos en el campo de refugiados en Maiduguri. Estamos no campo de refugiados em Maiduguri, que é a sede da Diocese e também do Estado. À volta existem mais outros 20 campos de refugiados como este. Em alguns há 200 pessoas e noutros milhares de pessoas. O pároco da igreja local contou-nos que quando começaram os ataques do grupo Boko Haram, na cidade viviam 1,5 milhão de habitantes. Neste momento vivem na cidade 1.800.000 pessoas, ou seja, a cidade aumentou a sua população em 300.000 habitantes. São pessoas que fogem das suas aldeias e das florestas vizinhas, onde viviam e se refugiam nesta cidade.
Aqui estão milhares de crianças que precisam da nossa ajuda, crianças que precisam do nosso apoio, pois não vão à escola e estão neste momento a depender da Igreja. Dependem única e exclusivamente da nossa ajuda e generosidade. Dependen de la Iglesia, de nuestra ayuda, de nuestra generosidad. En estos momentos, ayuda a la iglesia necesitadas es nuestra esperanza. Nigéria, um país lindo, flagelado pelo terrorismo e pela pobreza, um país que está no centro da campanha de solidariedade da Fundação AIS. In the beginning, God created the heavens and the earth. God said, "Let the earth produce every kind of living creature." And so it was. God created man in the image of himself, both male and female, to multiply and live in communion. God was pleased. God blessed the world with a beautiful continent, Africa. Yet mankind allowed evil to enter into the world. Africa too has suffered. Poverty, corruption, and war claim the lives of Africa's most innocent, devastating churches, schools, hospitals, nations. Despite such violence and destruction, God is with us and we are blessed. We are blessed by the courage of our bishops and priests who witness God's love. We are blessed by the faith of our catechists who teach us to love. We are blessed by the commitment of our religious who practice love. Although we are persecuted and sometimes afraid, with you we hold strong to our hope and joy in the Lord. We are blessed by you. Uma das paragens obrigatórias aqui à Igreja no mundo é a Síria. Em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado, perto do Líbano, vive a irmã Miri, uma jovem portuguesa que decidiu entregar a sua vida a Deus e que hoje está neste país que é como que o epicentro de uma guerra que se estende já a tantos lugares do mundo. Hoje a irmã Miri, na crónica que nos enviou por telefone, vai falar-nos de um atentado. É mais um atentado violento que provocou mortos e feridos, sangue e lágrimas. Foi em Homs, na cidade de Homs, no passado dia 25 de fevereiro. Foi há 2 meses, mas podia ter sido ontem. Eram 6h30 da manhã. Parece que foi às 6h30 da manhã que um carro rebentou, explodiu. Havia 2 rapazes, 2 jovens, de cerca de talvez de 15, 16 anos. A rapariga que nos contava isso, depois de ter ouvido do chofer, dizia, mas são rapazitos, mas como é que é possível? Mas são tão jovens, como é que é possível? Eles fizeram-se rebentar junto a, eu não percebi muito bem, do árabe, creio que foi a um edifício, a uma zona militar. O que é certo é que houve 44 militares mortos, sem contar com os feridos, dezenas de feridos. E é um choque muito grande, é de fazer doer o coração uma tal notícia, que tantos homens, tantos rapazes que, querendo ou não, têm neste momento que dar a vida para a segurança do país e que partam assim de uma maneira, num ápice, de uma maneira tão sem cabimento.
O que é certo é que depois disso o alerta geral e a segurança nas barragens aumentou bastante. Aqui na vila deram-nos relatos de que havia mais barragens no caminho e apertadas, quer dizer que vasculham tudo, perguntas e etc. E também pessoas que desceram a Damasco diziam que no caminho mesmo havia raio-x para os carros e que as pessoas tinham que sair do carro para que o carro passe no raio-x, para não serem acusados depois que fazem cancro por causa dos raios-x, porque há várias barragens assim. Apesar disso, a questão fica como é que é possível que se chegue, que possam chegar assim a uma zona militar. Certamente aqui há compromissos, numa guerra as coisas nunca são limpas. Há sempre compromissos, corrupção, interesses, etc. O senhor trazia as fotografias dos rapazes, um rapaz que era de Hama e o outro de Idlib, e eram jovenzitos, quer dizer, são jovens, eles mesmos são vítimas da lavagem cerebral a que são sujeitos. Não são só aqueles que atacam, que são as vítimas, eles mesmos também são vítimas. E tudo isto é matéria de oração. Eles mais que as vítimas precisam de oração para resistirem a fazer tais ações, a serem levados a praticar tais ações. Foi a irmã Miri a dar-nos conta de um atentado em Homs, um atentado que levou as autoridades até a redobrarem a vigilância em lugares mais sensíveis neste país. A Síria vive mergulhada na guerra e a guerra traz sempre consigo a violência, a morte e a pobreza. E por falar em pobreza, Catarina, nas regiões mais afetadas pela guerra neste país, tornou-se praticamente impossível o acesso a bens de primeira necessidade, como é o caso do leite. Aliás, a Fundação AES tem vindo a dar voz a um apelo que nos chegou desde Alepo para uma campanha de ajuda para a distribuição urgente de leite pelas crianças de Alepo. De facto, Paulo, a situação da população em cidades como Alepo continua extremamente crítica. A população não tem acesso a bens essenciais, como o leite, os medicamentos, a água, a combustível para cozinhar os seus alimentos. Portanto, é uma verdadeira tragédia o que se está a passar, em concreto, nesta cidade de Alepo. E, portanto, é neste contexto que nos chegou um pedido das estruturas locais da Igreja, um pedido urgente em que nos pede esta distribuição de leite para crianças em Alepo, que é fundamental para o seu crescimento. E esta campanha, Paulo, tem um nome que eu acho que diz tudo: uma gota de leite por Alepo. Muito bem. Diretamente a Alepo chegou-nos então um apelo relacionado com esta campanha. Georgina, mãe de 3 filhos, vai explicar agora, como só, aliás, uma mãe pode fazer, porque é que é tão importante esta campanha. São apenas 29 segundos, mas é para si que ela vai agora falar. أنا جورجينا أم ل3 أولاد الياس وميريام وباميلا. ميريام عمرها 10 سنين وباميلا 6. هي كل شهر مستفيدين من نقطة حليب، بيجي كيلو لبامي كيلو لميريام، خصوصا بعد وضع باميلا الصحي بعد ما تعرضت لشظية بظهرها وكان وضع كتير حرج، وهي بهذا الوقت كتير بحاجة لحليب لأقدر أهتم بصحتها. وهذا المشروع كتير بيهمني إنه يستمر، بهم عائلتي. ميرسي. Foi Georgina, a mãe de Elias, Miriam e Pamela, a pedir uma gota de leite para os seus filhos. Catarina, quem nos estiver a ver e quiser também participar nesta campanha, como é que pode fazer? É muito fácil, Paulo. Basta querer e é possível fazer de uma forma muito fácil. Basta aceder ao nosso site, à nossa página de internet, em www.fundação-ais.pt, e tem todas as formas de poder entrar em contacto connosco e de poder também ajudar em concreto esta campanha que está a decorrer, desta gota de leite por Alepo. Quem não tiver internet pode também ligar-nos sempre para o nosso número de telefone 217544000, portanto os nossos contactos estão a passar neste momento em rodapé, e podem sempre entrar em contacto connosco a pedir-nos mais contactos, mais informação sobre esta campanha e outras que estão a decorrer neste momento na AES. A Fundação AES, fundada no final da Segunda Guerra Mundial pelo padre Werenfried van Straten, tem como missão ajudar as comunidades cristãs perseguidas, apoiar a Igreja que sofre no mundo. Para concretizar essa missão é necessário mobilizar benfeitores e amigos que, com a sua generosidade, são, na verdade, os grandes protagonistas desta história de amor. Sem eles nada se faria.
Todos os dias, a Fundação AIS recebe dezenas de telefonemas e cartas de amigos e benfeitores. Algumas dessas cartas são preciosas, pois revelam bem como é profundo o sentimento de solidariedade dos portugueses para com os cristãos perseguidos. Ana Maria, do Secretariado de Lisboa, da Fundação AIS, contacta todos os dias com muitos desses benfeitores. Todos os meses, ela vai trazer-nos aqui uma ou duas cartas, das muitas que chegam pelo correio, e que traduzem bem esse espírito de generosidade dos que, partilhando o pouco que têm, ajudam a construir essa grande obra de entreajuda. Este mês trago uma carta de uma benfeitora que se mostra muito sensibilizada com o trabalho da AIS em solidariedade com os cristãos perseguidos, principalmente na Síria. A carta diz o seguinte: queridos amigos e irmãos em Cristo, ao ler o vosso jornalzinho, fiquei arrepiada e com o coração apertadinho com as vossas notícias do que se passa com os nossos irmãos na Síria. Não calculo e nem posso imaginar o que eles têm passado e continuam a ser perseguidos por causa da sua fé e da fidelidade a Jesus em que acreditam. A vossa sugestão em alimentar uma família durante o mês caiu-me bem cá dentro. Quem me dera poder ajudar uma dúzia ou mais. Mesmo assim, não fui capaz de ficar insensível a tanta aflição e dor que estas famílias têm passado. Graças à vossa preciosa ajuda, junto destas famílias, a sua dor vai sendo um pouco suavizada. E acho que a Igreja que sofre deve anunciar esta calamidade para que os cristãos da Europa acordem. Eu talvez tenha sido muitas vezes preguiçosa e egoísta, mas obrigado por me terem despertado para esta dura realidade. Bem-ajam pelo bem que fazem, em nome de Cristo e de uma sociedade mais justa. Peço ao Senhor que continue a ser a vossa força e que espalhe à vossa volta o verdadeiro sentido do amor. Uma carta de um benfeitor, neste caso de uma benfeitora, que com a sua generosidade ajuda a construir esta obra em favor da Igreja que sofre, em favor dos cristãos perseguidos. Temos vindo aqui a falar da campanha de África e, Catarina, já referimos também a campanha Uma Gota de Leite para Alepo. Eu volto a pedir, quem quiser nos ajudar, quem quiser participar nesta campanha, como é que pode fazer? É muito fácil, Paulo, como dissemos há pouco, basta aceder ao nosso site www.fundação-ais.pt ou então ligar-nos para o nosso número de telefone 217544000. Estes contactos estarão a passar aqui em rodapé neste momento e de facto, basta quem nos está a ver neste momento aceder a este nosso site, telefonar e poder ajudar não só estas duas campanhas que focámos aqui, esta campanha da África, mas também esta campanha de Alepo, Uma Gota de Leite por Alepo, mas são muitas as situações, infelizmente, que temos hoje em dia e são muitos os pedidos e muitos os projetos que temos em curso e, portanto, são muitas as possibilidades e todos aqueles que tiverem esta possibilidade de nos visitar e de nos ver no nosso site poderão ver o quão diversificada é a nossa ação e o quanto estamos a fazer em todo o mundo. Aproveito também esta oportunidade para dar também outra forma de ajudar, que estamos neste momento a entregar todos o nosso IRS e, portanto, através da doação, da consignação dos 0,5% do nosso IRS, é também uma forma de ajudar a AIS. E para isso basta preencher também no nosso IRS, quando estivermos a preencher, preenchermos no quadro 11, no nosso modelo 13 e colocar uma cruz no campo 1101. E depois basta escrever o nosso número de contribuinte, que também está a passar neste momento em rodapé, 505 152 304. É muito fácil e desta forma estará a ajudar estes milhares e milhares de cristãos que estão a ser perseguidos e que estão a precisar da nossa ajuda hoje em dia. Um dos países do mundo onde é mais visível a perseguição aos cristãos é a China. Recentemente esteve entre nós um diácono que pertence à igreja, à chamada Igreja Clandestina. Ao longo das próximas semanas iremos escutar uma longa entrevista que fizemos com ele. Este diácono, Catarina, pertence à Igreja Clandestina, pois isso significa que existe uma outra dita oficial. Exatamente, Paulo. De facto, a Santa Sé e Pequim não têm relações diplomáticas e, portanto, existe, de facto, muitos cristãos que continuam a ser fiéis ao Papa, a pertencer a esta dita Igreja Clandestina, e muitos destes fiéis, padres, bispos, têm conhecido e continuam, infelizmente, a conhecer situações de serem presos, torturados e, por vezes, até mortos. Como disse, temos uma entrevista com um diácono que pertence à Igreja Clandestina na China. Por uma questão de segurança, não podemos revelar aqui o seu nome. Vamos chamar-lhe Santiago.
Na semana passada, Santiago falou-nos da sua família, da descoberta da vocação e do dia em que anunciou lá em casa que queria ser padre. Hoje ele vai descrever-nos os riscos que correm todos os padres, irmãs, diáconos, simples leigos que assumem a sua fé em fidelidade ao Papa e ao Vaticano. Eu chamo a sua atenção para esta entrevista. É uma peça importante para se compreender melhor o que se passa na China nos dias de hoje em relação à religião. Porque a polícia te pode levar a la policía local, por ejemplo, porque cada uno es de una zona distinta, ¿no? Sí. Y luego quitar todo lo que tenemos ahí en la casa, quiere decir los materiales, o porque la cosa para cocinar, en fin, si nos ven o si nos descubren la policía, porque ya no nos quedamos en nada. Por eso que tenemos que cuidar con mucho cuidado. Não se sabe muito sobre o que se passa, por vezes, na China em relação à igreja clandestina, mas há muitas notícias, por exemplo, de campos de concentração, os famosos Laogai. Sí. É verdade isto? Sí, eso ha sido de los años 50 a 80, durante los 30 años, ¿no? Porque ahí creo que fue una época muy difícil en aquel entonces, porque al crear la iglesia oficial, pues que el gobierno obligaba a todos los sacerdotes y obispos ingresar en esta iglesia. Si no quieres, pues que te manda al campo de concentración, pues que te condena, pues que la grande mayoría han vivido ahí de 20 a 30 años por ser simplemente sacerdotes fieles al Papa, a la Iglesia Universal. E hoje em dia há padres, há bispos ainda e religiosas presos por serem fiéis ao Papa? Sí, todavía, porque yo tengo un amigo de la diócesis vecina, ¿no? Porque él me ha dicho que ahora actualmente en su diócesis hay unos 10 sacerdotes están perdidos. Quiere decir que la policía les ha acogido. Sobre todo, su obispo, él fue ordenado en el 95. Desde el 97 hasta ahora, pues 20 años. Ya no sabemos nada de él. Eso es por su fidelidad al Papa, a la fe. Y, por ejemplo, mi obispo, que ya durante muchos años, más de 15 años, está bajo arresto domiciliario. No puede ejercer su ministerio, porque para el gobierno, si no eres de la iglesia oficial, entonces el gobierno no te reconoce como obispo, como sacerdote, entonces no puedes ejercer tu ministerio. Por eso él durante tanto tiempo viviendo en esta situación, porque no puede vivir su ministerio con libertad, porque él no ha querido ser sometido al régimen. Foi Santiago, diácono da Igreja Católica, ordenado secretamente na China, a revelar-nos, de viva voz, histórias da Igreja perseguida, da Igreja que sofre neste grande país asiático. Proponho agora que continuemos focados na região. Fazendo fronteira com a China, temos a Coreia do Norte, país que sistematicamente aparece em primeiro lugar nos relatórios sobre liberdade religiosa no mundo da Fundação AIS como o país onde os cristãos mais são perseguidos, mais sofrem. Recentemente, em França, a Fundação AIS organizou uma noite de testemunhos em que foram convidados sacerdotes e religiosas de alguns países para darem precisamente testemunho da perseguição, do sofrimento dos cristãos em tantos lugares do mundo. Antes de ouvirmos a primeira parte do testemunho do padre Philippe Belot, que conhece e acompanha com poucos a realidade da Coreia do Norte, e chamo desde já a vossa atenção para este depoimento, vamos, Catarina, falar um pouco sobre este país que nos últimos tempos tem estado nas bocas do mundo e pelas piores razões. É verdade, Paulo. A Coreia do Norte é um país, como o Paulo disse, tem figurado nos últimos anos no nosso relatório sobre liberdade religiosa no mundo e tem estado, infelizmente, como o país onde há uma maior restrição à liberdade religiosa, onde os cristãos são mais perseguidos. E falar em perseguição aqui, neste caso da Coreia do Norte, é falar em prisões, em tortura, em fuzilamentos. Portanto, é uma violência extremamente grande e atroz contra os cristãos. No final do ano passado, uma organização de defesa dos direitos humanos para a Coreia do Norte, a HRNK, que é sediada em Washington, divulgou imagens de satélite de um desses campos de concentração, referenciado, aliás, como sendo o campo número 25.
situado na costa nordeste do país. E estas imagens atestam o desenvolvimento e ampliação das próprias estruturas carcerárias existentes. Ou seja, não só há campos de concentração, como, Catarina, as autoridades estão até a ampliá-los. Precisamente, Paulo. E neste caso, estes campos de concentração, estes campos de trabalho, escondem também uma outra realidade, que são os campos de trabalhos forçados. Portanto, são campos de trabalhos forçados que estão a ser ampliados e pronto, são enviados, inclusive, aos cristãos. Também a ONU já denunciou estes campos de concentração, digamos assim, os gulags da Coreia do Norte, nomeadamente num relatório publicado em 2014. Sim, nesse relatório, Paulo, a ONU estimava que centenas de milhares de prisioneiros políticos já teriam morrido nestes gulags da Coreia do Norte ao longo dos últimos 50 anos. E este relatório, inclusive, diz que estes campos de trabalho podem ser comparados aos campos de concentração da Alemanha, do tempo nazi, do regime nazi, e também aos da União Soviética. A questão da liberdade, ou da falta dela, na Coreia do Norte, tem sido acompanhada desde sempre pela Fundação AIS. Ainda recentemente, a AIS denunciou o caso concreto do reverendo Aeon Lim, de 60 anos, do Canadá, que foi condenado a trabalhos forçados perpétuos por acusações de subversão e uso da religião para derrubar o Estado. Este cristão, que tem dupla nacionalidade, ele é canadiano e sul-coreano, desenvolvia trabalho humanitário na região fronteiriça entre a Coreia do Norte e a China. Agora proponho que escutemos então o padre Philippe Blot, que participou na Noite das Testemunhas, uma iniciativa do secretariado francês da Fundação AIS e que nos vai contar como é a vida e a perseguição aos cristãos na Coreia do Norte. A sua atenção para este testemunho. Como vous le savez, depuis plus de 70 ans, la Corée, appelée le pays du... Como é sabido, desde há 60 anos, o país da Manhã Calma está dividido em dois no seguimento de uma guerra fratricida particularmente violenta. Dans un premier temps, comme prêtre des missions étrangères de Paris, intégrant une équipe d'une ONG, j'ai pu me rendre en Corée du Nord et malgré la surveillance constante des policiers, inicialmente desloquei-me à Coreia do Norte e, apesar da vigilância constante da polícia, pude verificar a veracidade de algumas reportagens e numerosos testemunhos de refugiados norte-coreanos. Em primeiro lugar, a situação é dramática nos hospitais. Não há antibióticos, pensos, nem mesmo sabão. Dou-vos um exemplo. Para a administração de soro, utilizam garrafas de cerveja cheias de água fervida com açúcar. Pour les perfusions, à la place des flacons de sérum, ils utilisent des bouteilles de bière remplies d'eau sucrée bouillie. J'ai pu visiter des écoles à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. Elles illustrent la sous-alimentation chronique de toute une population. Tive a oportunidade de visitar algumas escolas que ilustram a subalimentação crónica de toda a população, com exceção dos dirigentes do regime, é claro. Uma criança norte-coreana com 7 anos mede em média menos 20 centímetros e pesa menos 10 quilos que uma criança na Coreia do Sul. Os refugiados são unânimes em dizer que na Coreia do Norte é preciso subornar algum membro do partido ou militar para conseguir produtos de primeira necessidade. A corrupção é, assim, moeda corrente. Fiquei muito espantado por não ver pessoas deficientes. O facto é que o regime norte-coreano, racista e eugenista, vive na obsessão pela pureza da raça e exclui as pessoas qualificadas de anormais, expulsando-as das grandes cidades. Como descrever em poucas palavras este regime comunista? A Coreia do Norte é um país tão fechado que ninguém pode entrar e circular sem um visto, incluindo Deus, acrescentam os refugiados em tom de à parte. Par la pureté de la race, dont les personnes qualifiées d'anormales ne font pas partie. Par conséquent, elles sont expulsées des grandes villes. Comment décrire en peu de mots ce régime communiste? La Corée du Nord est un pays si fermé que personne ne peut y entrer et circuler sans visa, y compris Dieu. Rajoute les réfugiés en guise de boutade. Dos dois principais pilares da repressão são, por um lado, o controle de todas as deslocações da população e, por outro, a ignorância do mundo exterior. Quantos refugiados norte-coreanos que conseguiram fugir descobrem com espanto uma realidade completamente diferente do que tinham ouvido desde pequenos e evocam a propaganda marxista inculcada na população para os tornar numa espécie de zombies submissos ao Partido Comunista. O ditador é apresentado como um verdadeiro Deus,
uma referência incontornável para cada discurso, cada ensinamento, cada informação. A dinastia Kim, desde o avô ao neto atualmente no poder, é objeto de uma propaganda delirante que inclui 30 mil estátuas e retratos gigantes em todas as cidades e aldeias, com os seus slogans escritos em painéis enormes pelas ruas. Os norte-coreanos espiam-se uns aos outros, entre vizinhos e colegas, e denunciam qualquer falha de dever exigido pelo grande líder. Depois da prisão do culpado, reúnem a população e a família para criticar as transgressões do pseudo-delinquente e segue-se a deportação ou a execução pública. Falemos justamente dos campos de deportação, o que me dará a oportunidade de salientar a presença dos cristãos neste país. A verificação da veracidade dos testemunhos e as observações dos satélites ocidentais permitem estimar que o número das pessoas presas em campos de concentração ronda entre 100 e 200 mil. A brutalidade dos guardas é o pão de cada dia destes prisioneiros, que trabalham 16 horas, sofrem torturas atrozes e assistem a execuções dos mais recalcitrantes. Après l'arrestation du coupable, on réunit la population et la famille pour condamner publiquement les transgressions du pseudo-délinquant. Tous assistent à son exécution capitale. Il existe cependant une alternative, le camp de rééducation. Parlons justement des camps de déportation, ce qui me donnera l'occasion de faire le point sur la présence des chrétiens dans ce pays. De todos estes prisioneiros políticos, os que sofrem pior tratamento são os cristãos, considerados como espiões e antirrevolucionários de primeira classe. De acordo com o regime, são cerca de 13 mil, mas de acordo com as informações das associações humanitárias, são entre 20 e 40 mil e são objeto do tratamento mais cruel. Le pain quotidien de ces prisonniers, qui travaillent 16 heures par jour, subissent des tortures atroces, sans compter les exécutions publiques des récalcitrants. Parmi ces prisonniers politiques, ceux qui subissent les plus mauvais traitements sont les chrétiens, considérés comme des espions, des anti-révolutionnaires de première classe. Ils seraient 13 000 selon le régime, mais entre 20 et 40 000 selon les organisations humanitaires. Crucificam-nos, penduram-nos nas árvores ou em pontes, afogam-nos, são queimados vivos. Alguns testemunhos evocam torturas tão terríveis que a decência me impede de as repetir. Certains témoins évoquent des tortures si horribles que la décence m'interdit d'en faire état devant vous. Foi o padre Philippe Loh, num testemunho único sobre a vida, as atrocidades cometidas pelo regime norte-coreano sobre as populações, nomeadamente os cristãos. Um testemunho que iremos continuar a acompanhar por aqui nas próximas semanas. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar mais esta realidade. Agora vamos até ao Vaticano, ao encontro do Papa Francisco. O Santo Padre tem seduzido milhões de pessoas em todo o mundo pela forma afável, franca, direta e simples como comunica. Quase todos os dias ele publica um pequeno texto na internet. É uma pequena mensagem, uma pequena catequese, se quisermos, que nos ajuda não só a conhecermos melhor quem é o Santo Padre, como a compreendermos melhor também o nosso papel de cristãos neste tempo tão conturbado em que vivemos. Os tweets do Papa Francisco são uma das rúbricas da Igreja no Mundo Magazine. Foram os tweets do Papa Francisco. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa. Todos os meses o Santo Padre tem uma intenção de oração. No fundo, propõe um tema para a oração dos cristãos em todo o mundo. Recentemente, Francisco decidiu contar em alta voz como reza todas as noites antes de se deitar. É apenas um minuto, mas escute com atenção as palavras do Papa Francisco que provavelmente irão inspirar também as suas próprias orações a partir de agora. Anche io vi farò uma confidência personal. Vou fazer-vos uma confissão pessoal. À noite, antes de ir para a cama, faço esta pequena oração. Senhor, se queres, podes purificar-me. E rezo 5 Pai Nossos, um por cada chaga de Jesus, porque Jesus nos purificou com as suas chagas.
E se eu faço isto, também vós podeis fazê-lo em vossas casas. E digam: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, e pensem nas 5 chagas de Jesus e rezem um Padre Nosso por cada uma delas. E Jesus escuta-nos sempre. Ma se questo lo faccio io, potete farlo voi anche a casa vostra e dire: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. E pensare alle piaghe di Gesù e dire un Padre Nostro per ognuna. E Gesù ci ascolta sempre. E assim, com o Papa Francisco a ensinar-nos as suas próprias orações à noite, antes de se deitar, chegamos ao fim de Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS. Por aqui falámos da Igreja que sofre, na Igreja que é perseguida na Coreia do Norte, na China, na Síria, no Sudão do Sul, na Nigéria, no Iraque, no Egito. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço-me com amizade e até à próxima semana. Até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.